Paz de Deus a todos aí, enfim. Vamos dar continuidade aqui, tá bom? Essa questão econômica. A gente está entendendo essa questão aí, porque infelizmente nós estamos com situações difíceis aí no nosso país, né, claro. E infelizmente as coisas não vão melhorar tão cedo, tá bom? É bom assim você trabalhar com algumas coisas, pensamento positivo, claro, para você tocar o caminho, mas os fatos são os fatos, você precisa estar preparado aí para situações complicadas, tá? Você tem que esperar o melhor sempre, claro, mas você precisa se preparar para o pior, claro, com prudência, certo? Exercitando aí a sua prudência. Então aqui a questão de economia aqui, né? Nós temos a questão aí do arroz que subiu bastante, o pessoal aí sentiu normalmente, né? Era uma coisa mais tranquila antes da pandemia, enfim, até no meio da pandemia mesmo foi mais tranquilo, mas agora é com a exportação aí para fora do país dos alimentos, enfim, especificamente esses, ficou muito mais caro, né? Então aí o arroz aí chega a custar R$ 40 em algumas solicitações. Normalmente os de 10 quilos, né? Os de 5 quilos está entre 26 e 28 aí, dependendo da marca aí dele. E a expectativa é de alta, né? Porque fez muita importação para o exterior. Então, como tem pouco agora, né? Questão de oferta e demanda, tem pouca oferta para muita demanda. Então isso eleva o preço de uma forma absurda, claro, né? Porque o empresário ele visa o lucro, né? A empresa visa o lucro e enfim. Então você precisa aí refletir sobre isso, tá? É algo aí normalmente que não vai afetar as pessoas que têm boas condições financeiras, claro, vai afetar normalmente as pessoas de classe baixa da sociedade, os pobres da nossa sociedade, e aqui no caso da Irmandade também, da nossa denominação aí, e os de classe média, certo? Normalmente as de classe média alta e as pessoas mais ricas não, aí não vão ser tão afetadas, né? Porque aí elas têm condições aí financeiras para arcar, seja aí qual o valor for, certo? E muitas delas nem consomem aí certos tipos de alimento, né? Que é mais aí voltado às classes mais inferiores da sociedade, tá bom? Sei que é um pouquinho, talvez, politicamente incorreto, mas a realidade é diferente da teoria. Então, o que a gente precisa pensar agora é o quê? A questão aqui de hemisférios, tá? A gente fala um pouquinho sobre hemisfério norte e hemisfério sul. A gente vai relembrar algumas aulinhas lá de geografia, linha do Equador, certo? A gente aprendeu aí que acima da linha do Equador está o hemisfério norte, abaixo da linha do Equador, né, aquela linha imaginária, está o hemisfério sul. A população mundial, o maior número de população mundial está acima da linha do Equador, certo? No hemisfério norte, aí nós temos os Estados Unidos, certo? Da América, nós temos toda a Europa, nós temos toda aí a Ásia, certo? O Oriente, enfim. Então, a maioria da população aí, grande parte da população está acima da linha do Equador e a menor parte abaixo ali, né? Os países sul-americanos, Brasil, Argentina, enfim, Venezuela, os outros países. Uma parte da África também, né? Ali a Austrália, então é uma parte bem menor da população. E no hemisfério norte, né? Agora novembro, dezembro, enfim, vai começar o inverno, né? Aí no hemisfério norte. E quando se começa o inverno, claro, geadas, até gelo, né? Muito diferente aí do nosso. E não tem como ter produção, né? A produção fica muito difícil, você produzir alimentos com temperaturas aí abaixo de zero, é quase impossível, certo? Você vai ter que ter estufa, mas para abastecer aí grandes populações, aí tem países que tem mais de 1 bilhão de pessoas, como você vai fazer? Fica muito complicado, né? Então esses países específicos, né, compraram aqui desses países do hemisfério sul aqui, especialmente o nosso, que é um grande produtor aí de alimentos, commodities, enfim, grande parte da sua produção, certo? Porque eles compram normalmente aí o dólar para eles não é um problema, até porque eles fazem todas as suas transações ali baseadas no dólar e quando eles vêm comprar tem bastante facilidade, mesmo que o empresário suba um pouco o valor, eles compram aí praticamente a safra inteira, né? Então fica muito complicado. Porque eles estão comprando, claro, por causa da questão aí estratégica do inverno, eles precisam abastecer ali a sua população e aquela questão da formiguinha, né? A formiga guardou e tal, então eles já estão guardando agora porque eles sabem aí que vai vir 2, 3 meses, 4 meses difíceis e até eles começarem a produzir de novo demora um pouco, não é assim que funciona. Então isso acaba encarecendo, né, para esses países abaixo do hemisfério aqui sul, a questão alimentícia, né, que é uma questão muito forte, né, não adianta você ter investimentos aí
em bolsa de valores, mercado cambiais, enfim, metais, renda fixa, não adianta, mas você não vai conseguir se alimentar com essas coisas. Você se alimenta com coisas para o seu organismo. Então, é muito complicado, né? E você ter que vender alguns ativos para comprar alguns alimentos de forma cara também fica difícil, que aí entre a fome e a rentabilidade você vai escolher, claro, a fome, né? Você tem que saciar a sua fome aí da sua família, zelar por ela. Vamos ver aqui o tempo, dá para a gente aprofundar mais um pouco. Então, entendido aqui essa questão de hemisfério norte e hemisfério sul, claro, né? E o hemisfério norte, claro, ele é muito mais antigo, né? Então, são países já desenvolvidos, os países aí abaixo do hemisfério. No hemisfério norte também tem alguns países subdesenvolvidos, mas aqui abaixo da linha do Equador no hemisfério sul são muito mais países subdesenvolvidos, né? Então aí, analisando essa questão, entendido essa questão, tá bom? A gente vai entrar aqui na questão de importação, certo? A importação agora, normalmente a gente já tinha alguns produtos importados, certo? Alguns produtos que não eram fabricados no país mesmo, no Brasil, certo? Não eram fabricados, então eram importados, né? Normalmente quem vai utilizar esses produtos importados é uma classe aí da sociedade específica, mas agora nós estamos importando, certo? Alimentos básicos que nós produzimos, né? Um deles mais importante é o arroz aí, enfim, nós estamos importando o arroz, certo? Então, o exterior comprou o arroz, certo? De nós, né? Exportação, e agora nós vamos importar, certo? Temos a questão de taxa aí, que é uma taxa baixa, ao fim, eles vão colocar taxa zero para importação, mas a questão não é só essa, a questão aí é preço, né? É valor, enfim. Como nós temos a questão de subir, e muitas pessoas falam, não, mas vai reduzir, vai abaixar, porque é só uma fase, enfim. Se a gente for analisar hoje nos Estados Unidos da América, um quilo do arroz, certo? De um saco de arroz de 1 quilo, ele custa aí aproximadamente R$ 4, agora em setembro, né? $4,10, certo? Se a gente fosse arredondar $4 aí, se você for arredondar $4, ó, vamos analisar aqui com frieza para não ter nenhuma coisa fora da realidade, ó, $4. Se a gente colocar $4, certo? O dólar hoje está R$ 5, ó, mais que R$ 5. Vamos colocar aqui R$ 5 para ficar mais fácil. Se o dólar está a R$ 5, nós vamos pegar aqui os 4, certo? Vamos multiplicar por 5, nós vamos chegar em R$ 20. Então, 1 quilo de arroz nos Estados Unidos equivale a R$ 20, certo? Brasileiros aqui. Para eles são $4, mas para nós é R$ 20, tá bom? Esquecendo que nós recebemos em real e eles recebem em dólar. Se a gente pegar esses R$ 20 aqui, que é 1 quilo, e multiplicar por 5, que normalmente é um saco aí tem 5 quilos, certo? Nós multiplicarmos por 5, um saco de 5 quilos nos Estados Unidos hoje, comparado ao real, aí ele sai por R$ 100. R$ 100 custa um saco de 5 quilos. Aí você fala, mas lá é barato, porque lá só vai sair 4, 8, 12, vai sair menos de $20, mas eles recebem em dólar e nós não recebemos em dólar, tá bom? Nós recebemos em real. Mas a importação vai ser comprada provavelmente aí, claro, a dólar, porque o país, claro, que vai importar, ele vai exportar ao exterior, mas nós vamos importar, certo? Nós vamos comprar. Claro que ele quer fazer negócio e quer ter lucros também, certo? A nação quer lucrar, claro, os empresários daquela nação querem lucrar. Então, vai custar aqui para os empresários brasileiros ou para o governo brasileiro R$ 100 um pacote de arroz. Esse é só o valor do produto, certo? Tirando o valor aí com transporte, claro, é um gasto muito grande com transporte, e a margem de lucro do empresário, claro, aí dos donos de mercado, que eles são empresários e eles precisam da margem de lucro, correto? Então é uma questão de você pensar, estamos vendo aí eu vi R$ 40 aí o saco de 10 quilos, normalmente nós estamos vendo essa média de 26, 28, 30 também, mas infelizmente aí com a importação que vai vir, certo? Esses preços vão aumentar de forma aí mais expressivas. Provavelmente aí a gente vai voltar àquela questão aí dos anos 80. Quem não sabe o que aconteceu nos anos 80, que é jovem igual eu, tem os 26 anos aí da geração de 90, estude aí os anos 80, que aconteceu a inflação, certo? Que foi aí no país. E a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, mas essa inflação vai voltar, né? Por causa da geração de dinheiro, certo? Imprimiu, né? Se imprimiu muito dinheiro e gerou muito dinheiro na economia, se colocou muito dinheiro, então isso desvaloriza a moeda. Se desvaloriza a moeda, não tem como, né? Se você não respeita aí o tripé econômico, as bases econômicas,
o juiz aí chamado inflação, ele vem corrigir tudo. E realmente é muito triste aí. Não é muito legal de se ver, tá bom? Geralmente quem sofre muito são as pessoas pobres e as pessoas de classe média, principalmente servidores públicos que não têm os salários reajustados à inflação aí. Normalmente as pessoas de classe alta, né, média alta e ricas, ficam muito bem nesses períodos que eles têm contratos aí, fazem contratos atrelados ao dólar, né, ao câmbio, atrelado a metais, e isso aí explode quando você tem uma inflação muito alta. Porque, né, o investidor acaba fugindo aí, que o juros está muito baixo, então é muito complicado, tá bom? A gente vai falar isso mais para frente, mas aqui é isso. Se você ainda não fez um pequeno estoque aí na sua casa, enfim, nós tivemos alguns famosos aí falando para as pessoas não se prepararem, mas a questão é, né, analisa entre você e a pessoa que é famosa falando que você não precisa se preparar, não cuidar da sua família. Quanto de dinheiro você tem na sua conta bancária agora? Você precisa fazer essa análise. Pô, eu tenho 1.000, 10.000, 20.000, quanto eu tenho? O cara que falou para você não se preparar, talvez ele, com certeza, ele tenha aí de 1 milhão para cima. Para ele não faz a menor diferença se o saco de arroz for mais de 100 reais, certo? Agora com a nota de 200 reais não faz a menor diferença, mas e para você, faz diferença? Talvez faça a diferença para uma pessoa que esteja aí recebendo uma ajuda, enfim, se ela for pagar aí mais de 50, 60 reais em um saco apenas de arroz aí, tirando as outras coisas que ela vai ter que comprar para se manter durante o mês, faça muita diferença. Então, eu sei que normalmente as pessoas têm essa visão, realmente está caro, não faz muito sentido, né, você vender e depois comprar mais caro que você já tinha, eu sei que não faz sentido, mas infelizmente aí o capitalismo ele tem dessas coisas também, ele visa bastante o lucro, mas enfim, né, não vou entrar nessas questões mais biológicas que afetam muitos corações. Mas é isso, queridos, para vocês refletirem, tá bom? Infelizmente passou um pouquinho, foi 11 minutos, mas espero que tenha ajudado aí vocês. E se você não fez, enfim, analisa, vê direitinho. Se você for analisar hoje, se você for aí numa escala, você vai pagar uns R$ 28 num saco de 5 quilos aí, vai. Se você for comprar um pacote fechado, você vai gastar R$ 168. Você fala, nossa, mas eu consumo pouco, eu tenho minha família, enfim, mas se você fizer um armazenamento correto, de forma tranquila, vai durar muito tempo e são R$ 168, certo? Esse valor. Se infelizmente acontecer o que os fatos dizem, um saco de arroz custar entre 60, 70, 80 reais, poder chegar a 100 reais, você infelizmente aí vai ter que desembolsar quase 600 reais para você comprar um pacote aí fechado de arroz. Você não vai conseguir, você vai ter que comprar só um saco por mês e você vai ficar refém aí, infelizmente, dos empresários, tá bom? Vai ser o tempo aí, o tempo que os empresários aí, donos de mercado ganharam mais dinheiro foi na inflação aí dos anos 80, enfim, porque eles colocavam aí o preço que eles queriam e tinha que ter aquelas questões aí dos fiscais, na época do Sarney, né, que tentavam ali travar o preço, enfim, mas mesmo assim hoje é muito complicado ter essa questão do livre mercado, é bom você analisar isso, tá bom, queridos? Agradeço aí você que ficou até aqui. É uma questão material, tá? Não tem nada de questão espiritual aqui, mas eu acredito aí que seja muito importante para você, tá bom? Irmão, irmã, ou moço e moça também, não tem problema, mas isso aqui é mais focado nos irmãos e nas irmãs também que tem família, tem criança, tem filhos, tá bom? E ficou o conselho aí, os irmãos do Ministério Brás. Só um momento. Enfim, né, os irmãos aí que orientem a Irmandade, principalmente a Irmandade mais simples, a Irmandade que gosta aí de escuta online, que acreditam aí nos irmãos, certo? Os irmãos orientem essa Irmandade, porque essa Irmandade, principalmente a Irmandade mais pobre da igreja, tá bom? Orientem. Se os irmãos puderem aí dos outros canais também, irmão Bruno, do canal Fora da Caixa, irmão Adam também aí, no canal dele, Direito da Fé, certo? Irmão André, se você conhecemos, enfim, irmão aí Michel também, os demais irmãos, até os irmãos também aí que são mais defensores aí, certo? Irmão Paulo, ou o irmão aí, irmão Carlos, certo? O irmão Alexandre, dá uma orientação para essa irmandade, ou reposta esse vídeo aqui nos irmãos também, não tem problema nenhum, tá bom? Pra gente ajudar essa irmandade aí, querida, que infelizmente para não passar necessidades, porque realmente é muito triste, tá bom? E depois a Obra da Piedade, infelizmente, não vai conseguir atender tanta gente. E vai ser muito complicado, tá? É chato, é difícil, né? Mas infelizmente são os fatos se apresentam, a gente precisa encarar eles com racionalidade, tá bom? Então Deus abençoe a todos, perdoem por dar 14 minutos.
Se você chegou até aqui, te agradeço, tá bom? As pessoas que não chegaram, eu agradeço da mesma forma também. Se você quiser continuar acompanhando essa playlist, eu creio, né, que vai ser muito importante aí para sua vida e continue estudando esse tema economia, que é importantíssimo, tá bom, queridos? Nós precisamos entender de economia, política e a parte jurídica, tá bom? Para saber como as coisas funcionam, como o nosso país funciona da forma correta para a gente sofrer o menos possível, tá bom? O simples aí passa a pena, certo? Mas o prudente desvia e sai, não é verdade? Então, é isso. Deus abençoe aí.